Imagine atravessar um ponto remoto da galáxia, onde o silêncio não é apenas ausência de som, mas a sensação inquietante de que algo está observando você, de todas as direções, ao mesmo tempo. Agora pense em milhares de naves, algumas tão grandes quanto continentes terrestres, paradas no espaço como se o tempo tivesse sido arrancado delas. Nenhum sinal, nenhum movimento, nenhum registro que explique por que estão ali. Apenas cascos distorcidos, estruturas retorcidas e marcas que não se parecem com o impacto fogo ou o colossal. Parecem mais mordidas no próprio tecido da realidade. E enquanto a câmera se aproxima dessas gigantes adormecidas, uma coisa começa a ficar clara. O espaço ao redor delas não é estático. Ele vibra, ele pulsa, como se estivesse respirando. E, quanto mais perto você chega, mais clara se torna a sensação de que esse vazio não está vazio, e que talvez tenha percebido sua presença, antes mesmo de você perceber o que está olhando. No início da expedição, a tripulação acreditava que estava investigando apenas mais um setor abandonado, mais um ponto perdido entre nebulosas e estrelas mortas, que povoavam os registros antigos da frota de exploração. Mas a primeira estranheza surgiu quando os sensores falharam simultaneamente, como se algo estivesse distorcendo a telemetria e obrigando o sistema a reinterpretar a própria leitura do espaço. O capitão ordenou uma varredura manual. Quando a imagem começou a se formar nos painéis, ninguém disse uma palavra, não por medo, mas por pura incapacidade de entender o que via diante deles. Uma coleção infinita de silhuetas metálicas, estruturas colossais, naves de formatos jamais catalogados, todas flutuando em órbitas aleatórias, como peças de um cemitério cósmico. Era impossível determinar quem havia construído algumas delas. E outras pareciam tão antigas que seus cascos estavam fossilizados em rochas espaciais. A questão que mais incomodava, porém, era a ausência total de danos convencionais. Não havia crateras, explosões, fraturas ou perfurações. Era como se algo tivesse drenado a energia vital das naves, deixando apenas carcaças vazias. E havia mais. O espaço entre essas gigantes parecia ondular como calor, mas o ambiente era gelado e completamente desprovido de radiação. A tripulação começou a notar que as ondas não eram aleatórias. Acompanhavam os movimentos da própria nave da equipe, como se o ambiente estivesse reagindo à presença deles. Os especialistas tentaram atribuir o fenômeno a campos gravitacionais residuais, mas os padrões não correspondiam a nenhuma fórmula conhecida. Era como se o vazio estivesse curioso. E enquanto a nave avançava lentamente entre os colossos silenciosos, alguns membros relataram a sensação de estarem sendo observados, não de um ponto fixo, mas de todos os pontos. Ao mesmo tempo, uma presença que não podia ser identificada, mas podia ser percebida. Um dos cientistas sugeriu que podia ser uma distorção psíquica gerada pela imensidão das estruturas. Mas essa hipótese caiu rapidamente quando as ondas do espaço começaram a imitar o formato das naves próximas, como se estivessem aprendendo a reproduzir as formas que observavam. Era impossível negar. Havia algo ali interagindo com eles, e aquilo não era uma força natural. Era um comportamento. Conforme a equipe ativou sondas externas para examinar mais de perto as naves gigantes, uma descoberta perturbadora emergiu. Cada nave possuía marcas que pareciam padrões, não danos. Marcas curvas, onduladas, como se algo tivesse se enrolado ao redor das estruturas e exercido pressão não física, mas gravitacional. As curvas não seguiam uma lógica geométrica, mas pareciam acompanhar o padrão de movimento daquela respiração espacial detectada anteriormente. Ao analisar as gravações, ficou evidente que as marcas eram compatíveis com tentáculos, não físicos, mas gravitacionais, como braços feitos de distorção pura, algo que não tocava a matéria, mas a deformava. E então, as coisas pioraram. Enquanto uma das sondas analisava uma nave com mais de 300 quilômetros de comprimento, o espaço ao redor dela começou a se mover em uníssono, imitando o contorno da sonda, como se estivesse tentando compreendê-la. A tripulação inteira assistiu enquanto o vazio formava tentáculos de gravidade perfeita, acompanhando cada movimento do equipamento. Quando a sonda recuou, o espaço recuou. Quando ela avançou, o espaço avançou. Era um comportamento de espelhamento, como o de um predador estudando sua presa antes de atacar. A equipe tentou se afastar lentamente, mas a zona inteira começou a pulsar
em um ritmo mais acelerado, como se estivesse reagindo à retirada. Foi nessa hora que o rádio captou ecos, não sons, mas vibrações registradas como padrões semelhantes à frequência cardíaca. O vazio estava vivo. E não apenas vivo, mas consciente. Um organismo tão gigantesco que sua pele era o próprio espaço. E aquelas naves? Aquelas naves eram restos das presas anteriores, capturadas, estudadas e descartadas. A pergunta que restava era simples e aterrorizante. O que ele faria agora que tinha encontrado algo novo para observar? A tripula K, percebendo que estava dentro de um organismo imenso, tentou escapar antes que sua nave se tornasse parte daquele cemitério eterno. Mas quanto mais se afastavam, mais o espaço parecia reorganizar suas ondulações para impedir a rota de fuga, criando barreiras invisíveis que distorciam coordenadas e giravam o tempo em microsegundos, transformando segundos em minutos sem aviso. Era como se o próprio organismo estivesse testando seus limites, observando cada tentativa, aprendendo com cada manobra. E então veio a revelação final. As naves à sua volta não eram vítimas de destruição, mas de assimilação. O organismo imitava tecnologia, imitava formas de vida, imitava qualquer coisa que se aproximasse. A equipe percebeu que, assim como a sonda, eles também estavam sendo espelhados. Seus movimentos, suas rotas, até os sinais vitais começavam a ser replicados no ambiente. O espaço estava tentando copiar seres humanos. Os sistemas internos da nave começaram a captar versões distorcidas de vozes da própria tripulação, como se o organismo estivesse tentando compreender comunicação. E então, algo gigantesco se moveu. Não um corpo, mas uma mudança total de escala, como se uma parte inteira do universo tivesse decidido reorganizar suas bordas. A tripulação acelerou ao máximo, usando propulsores que jamais deveriam ser acionados em ambiente instável. A nave vibrou, quase se despedaçando, mas conseguiu romper a última barreira gravitacional, antes que o organismo pudesse fechar seu aperto. Quando finalmente emergiram do setor, o espaço voltou ao normal, silencioso, morto, impenetrável, e aquele lugar permaneceu registrado como uma zona proibida, inacessível e invisível ao público. Mas você que está assistindo, você agora sabe o que existe lá dentro. E se você quiser acompanhar o próximo capítulo dessa investigação, não esqueça de se inscrever no canal, porque ainda há muitos mistérios esperando nas sombras do universo. E alguns deles já estão olhando de volta para nós.